condenados, que a gente está vendo todos aqui, no núcleo 1, que é o núcleo crucial da trama golpista, tirando o Mauro Cid, que recebeu a pena menor, 2 anos em regime aberto, por ser o delator, da menor para maior, a maior é a do ex-presidente Jair Bolsonaro, 27 anos, 3 meses de prisão, em regime fechado, porque ele foi considerado o líder de toda a trama golpista, de todos os núcleos. A que vem depois do Mauro Cid, da menor para maior, é a do Alexandre Ramagem. Eu usei o gancho da política porque Alexandre Ramagem é deputado federal. Nos cumprimentos, na ordem dos cumprimentos das penas, o ministro Alexandre de Moraes pediu para que, por exemplo, quem é delegado da PF perdesse seu cargo também e quem é deputado também perdesse seu cargo. É claro que a questão vai ser discutida pela Câmara dos Deputados. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, inclusive com os dois, se você não pergunta diretamente para o Max, mas o Berlink também pode comentar. A questão especificamente do Ramagem, porque é o único que tinha tido, inclusive, o pedido de prisão preventiva, não foi preso porque está nos Estados Unidos, agora reconhecido como foragido, e agora, portanto, não consegue ser preso definitivamente, justamente porque está nos Estados Unidos. O que deve acontecer com Alexandre Ramagem, Max e Berlink, mas principalmente, primeiro o Max? Ele deve ser colocado na lista vermelha da Interpol? Pode acontecer a extradição? O Brasil deve pedir a extradição dele? Como é que é o processo agora em relação ao Ramagem, que é o único desses todos agora que não cumpre a sua pena, justamente porque está foragido nos Estados Unidos? O processo de extradição é o trâmite normal, natural, que deveria ser seguido e talvez não, deverá ser seguido. A questão que se coloca é uma questão política, porque os Estados Unidos, no momento atual de política e de relacionamento com o Brasil, tem se mostrado refratário aos pedidos de extradição. Veja que nós temos já o Alan dos Santos, nos Estados Unidos, condenado por questões semelhantes. O próprio Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, responde, não está condenado, mas responde a um processo penal no Supremo Tribunal Federal. E agora Alexandre Ramagem, ao contrário da ex-deputada Carla Zambelli, que sofre o pedido de extradição e, ao que se tem notícia, o processo dela está correndo em caráter normal e poderá chegar a ser extraditada para o Brasil. Então, o que acontecerá dentro dos acontecimentos normais seria um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro para o governo norte-americano, mas existe essa questão política que todos estão vendo, todos estão sabendo. Extraditado ou não, né? Porque agora nós temos o seguinte também, como disse o Dr. Berlink, as esferas são independentes. Lá na esfera militar vai ser aberto um processo para perda de posto e patente. Existe uma análise que é feita dentro do direito militar. Eu não sou especialista em direito militar, o Dr. Berlink já antecipou o entendimento dele de que há uma certa carga de discricionariedade. O que isso quer dizer? É bom sempre traduzir para o nosso espectador, porque as nossas palavras do direito, elas, às vezes, não são muito entendíveis. A discricionariedade é uma liberdade que existe daquele que aplica a lei ou daquele administrador, que ele tem para observar no caso concreto, ou seja, ele tem certa dose de independência ao que está decidido no processo penal. Existem vinculações que diminuem o peso dessa discricionariedade, ou seja, é vinculado. Existe uma sentença penal condenatória que faz com que o deputado federal perca o mandato, embora essa questão será novamente escrutinada dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, haverá abertura de um processo de cassação de mandato, só que o que vai determinar essa discricionariedade são as questões, ou essa vinculação com a determinação do Supremo Tribunal Federal,
são as questões políticas, porque no fundo o que o direito ele representa é o desaguador de todas as demais ciências humanas, dentre as quais a ciência política, dentre as quais a história, dentre as quais a sociologia. Nós somos aqueles que trabalham com o direito. Nós estamos num desaguador de todas as questões culturais. Então vai ter essa discussão se o Supremo vincula, se a decisão condenatória do Supremo vincula ou não a Câmara dos Deputados para determinar a perda de mandato. A jurisprudência do Supremo diz que sim. Se tem sentença penal condenatória, não cabe à Câmara fazer uma análise mais aprofundada, ou seja, rever se foi crime ou não, e sim dando ao deputado o devido processo legal, o contraditório, dentro de um processo administrativo na Câmara, mas o Supremo entende que após este exame procedimental, exame formal das características do devido processo legal, deve ser aplicada também a perda de mandato. Berlink. Mais uma vez, do ponto de vista político, o que nós já podemos experimentar em circunstâncias similares em outros momentos, inclusive com esse tipo de indicativo em decisão judicial exarada pelo Supremo Tribunal Federal à Câmara dos Deputados, determinando inclusive cassação de mandato, foi uma verdadeira omissão e uma inércia ali por parte do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, em não cumprir de pronto esse tipo de determinação judicial, certamente ao argumento da teoria do Check and Balance Systems, né, de Montesquieu, e aí traduzindo para o português, freios e contrapesos, né, independência das esferas. Lógico, e tudo vai demandar uma análise de conjuntura política robusta para saber se, de fato, o deputado Hugo Mota, nesse momento, vai referendar e convalidar uma determinação do judiciário, mesmo sendo o presidente de uma casa legislativa que possui a sua respectiva independência, ou se de fato vai dar o efetivo cumprimento nesse sentido.